Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é a doutora Amanda Bueno, pesquisadora do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será fixação biológica, nutrição e bioestimulação na soja. Doutora Amanda Bueno, tudo bem com você? Tudo bem, Divino Ronaldo. Obrigada pelo convite. Que isso, um prazer. Só que eu não vou te chamar mais de doutora, foi só no início agora. Agora vai ser só Amanda Bueno. Tá bom, obrigada. Até prefiro. Até prefere, né? Eu tenho certeza que sim. Esse negócio de doutor fica muito formal, né, Amanda? Não precisa dessa formalidade toda, não. Não precisa não. Aqui você tá em casa comigo. Amanda, como é que estão os trabalhos aí no CTC? Tá tendo muito trabalho? Estamos tendo muito trabalho. A gente está aqui no meio da safra, né? Então a gente está com muitos experimentos, conduzindo experimentos em vários locais diferentes. Então o trabalho está grande, a correria está grande agora. Pois é, inicialmente ficou aquela expectativa, porque não chovia e teve fogo demais da conta e muitos solos perderam a palhada e todo mundo meio sem saber o que ia acontecer. Mas agora, pelo menos pra gente que é leigo, né, como eu, a gente anda aí na zona rural, parece que a soja tá bonita, a impressão que tem é que tá tudo indo bem. Está tudo indo bem ou é só impressão? Olha, as condições ambientais estão favoráveis a essa safra. A gente está tendo chuva frequente, a gente não está tendo veranicos até o momento. A gente, na fisiologia, a gente observa alguns detalhes especiais. Não é procurando pelo em ovo, não, caçando problema numa safra que está indicando ser uma boa safra, mas a gente está observando que está com muitos dias nublados seguidos. Então, está com uma leve indisponibilidade de radiação solar. Então, as plantas precisam dessa luz do sol para fazer fotossíntese. Até o momento, as lavouras estão indo bem, mas a gente pode se atentar a esse fator e manejar a soja para que ela extraia o melhor nesse período, melhore sua eficiência fotossintética nesses períodos que a gente está com esses dias nublados. Então, a safra promete, a gente está aí esperando ótimas produtividades na região, mas a gente sempre pode pensar em melhorar e melhorar alguns processos fisiológicos no campo em vista dessas condições ambientais. Diante disso, qual é o manejo adequado? O manejo adequado, né, é observar a sua lavoura, verificar se ela está apresentando algum sintoma, por exemplo, se ela está com a folha fina, se a folha de soja da cultivar que você está plantando aí na sua área está ficando um pouco maior do que o que é de costume, se está apresentando aí sintomas de fitotoxidez em aplicações que anteriormente não apresentavam, isso indica que a planta está em um momento de estresse. E aí a gente pode entrar com algumas estratégias, por exemplo, a aplicação de magnésio via folha, de fósforo via folha, também vem mostrando bons resultados aí nessa melhora da fotossíntese. O que é fixação biológica de nitrogênio? A fixação biológica de nitrogênio é um processo onde bactérias que são simbióticas, elas atuam lá na rizosfera de maneira em que elas recebem a comida que é fornecida pela planta e fornecem o nitrogênio para essa planta. Então elas ficam aí nessa zona radicular, pegam o nitrogênio que está na atmosfera e oferecem de uma forma assimilável para a raiz da planta absorver. E aí ela faz isso, né? Em contrapartida, a planta dá para ela carboidratos que são gerados por meio da fotossíntese. Para o pessoal que não entendeu muita coisa, rizosfera não é lá no espaço não, né? Rizosfera é na terra, ali próximo das raízes, né? Isso, a rizosfera é aquela zona de solo que fica lá próximo da raiz
E aí essas bactérias vivem na rizosfera e em certo ponto do desenvolvimento da soja, elas infectam as raízes, mas é uma infecção do bem. Elas vão fixar esse nitrogênio que vai auxiliar no desenvolvimento da soja aí durante o ciclo. E qual é a importância dessa fixação biológica de nitrogênio no cultivo da soja? Como é que ela vai impactar na produtividade da cultura? Vai impactar diretamente. O nitrogênio para a cultura da soja é o nutriente mais extraído pela cultura, né? É o nutriente que a planta mais precisa para o seu desenvolvimento ao longo do ciclo. Todos são importantes, mas o nitrogênio está lá em primeiro lugar na lista. E essas bactérias, elas entregam esse nitrogênio que está na atmosfera. As plantas não conseguem absorver esse nitrogênio que está no ar. E aí essas bactérias, elas fazem esse papel de converter esse nitrogênio em uma forma que a planta consegue absorver. E aí, isso traz economia no uso de fertilizantes minerais. Por exemplo, o produtor não vai precisar adubar a soja com ureia. Então, traz uma economia grande aí no cultivo da cultura. E é o que também faz com que a nossa soja seja competitiva frente a outros países aí no mercado internacional, por conta dessa economia com o uso de fertilizantes que a gente tem, utilizando a fixação biológica. As condições do solo, como por exemplo o pH, a textura, de alguma maneira afetam a eficiência dessa fixação biológica de nitrogênio ou não? Sim, podem afetar sim, principalmente porque a bactéria precisa de algumas condições ideais no solo para conseguir desenvolver bem. Então o pH tem que ser adequado, não pode ser um pH muito ácido, porque essa bactéria não vai conseguir se desenvolver nesse solo. Esse solo tem que manter a umidade. Então, se o solo secar muito rápido, por exemplo, solos arenosos, então essa bactéria vai ter dificuldade em sobreviver nesse solo. Então, quando a gente tem um solo que tem uma cobertura com palhada, que vai manter mais esse solo úmido, um solo que foi corrigido, que foi feita a aplicação de calcário, então isso vai fazer com que essa bactéria sobreviva nesse solo por mais tempo e que tenha maior capacidade de infectar as raízes aí lá na frente no desenvolvimento da soja. E esses solos que perderam a palhada aí por queimadas, tem também solos novos de muita areia, e nesses casos? Nesses casos, a gente tem que adotar algumas medidas para melhorar essa quantidade de bactérias vivas que a gente vai fornecer nesse solo. Então, nesses solos que foram afetados pelas queimadas, solos arenosos, solos em áreas de abertura, a gente costuma fazer doses maiores do inoculante para promover maior desenvolvimento dessas bactérias, né, maior quantidade de bactérias viáveis nesse solo. Além disso, a gente vai acompanhando aí o desenvolvimento da lavoura. Se a gente observar que ao longo do ciclo aí, no estádio V3, V4, essa soja não nodulou bem, a gente faz uma nova aplicação do inoculante via barra. E aí a gente sempre recomenda fazer essa aplicação do inoculante com no mínimo 10 doses, mas se conseguir fazer mais, é melhor, que a gente consegue colocar mais células viáveis nessa aplicação, fazer com boas condições ambientais, né? Com clima favorável, não ter alta temperatura no momento da aplicação. Se possível, chover depois seria essencial, porque aí a gente conseguiria incorporar essas bactérias novamente no solo, com essa planta um pouco maior, favorecendo com que ela consiga nodular ao longo aí desse estágio vegetativo. Vamos fazer um intervalo comercial? Nós voltamos já já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou entrevistando a doutora Amanda Bueno, pesquisadora do CTC da Comigo, e estamos falando a respeito de fixação biológica, nutrição e bioestimulação na soja.
Você falou aí do inoculantes, o uso de inoculantes com esse tipo de Bradyrhizobium tem sido assim bastante promovido, né? Como é que se faz para escolher a melhor formulação e como aplicar corretamente? Você já colocou aí a questão do horário, questão da preocupação com a chuva, que seria muito bem-vinda logo após, né? Quando você fala logo após, quanto tempo após e que quantidade de chuva? Porque às vezes cai aquela chuva torrencial, não vai lavar tudo isso, por exemplo? Então, quando a gente fala dessa aplicação aí do inoculante em cobertura, ela tem que ser feita se tiver necessidade. O primeiro lugar que a gente tem que colocar o inoculante é lá na semente e no suco de semeadura na hora do plantio. E aí, se essas bactérias não conseguirem colonizar as raízes, se você observar que os nódulos não estão sendo formados, aí a gente faz essa aplicação via barra. E aí, essa chuva tem que ser aí, no mínimo 20 milímetros, que é uma chuva que a gente fala de chuva agronômica, que consegue umedecer essa camada e até os 10 centímetros de solo. Mas a gente sabe que é difícil fazer essa aplicação e coincidir com o momento em que vai chover e a quantidade de chuva ainda é mais difícil ainda prever, né? Então, assim, vamos sempre recomendar em aplicar quando o céu estiver nublado, no final da tarde, para a gente melhorar a eficiência dessa aplicação. E aí, sobre as estirpes, né, de Rhizóbio, a gente tem até 2 espécies diferentes de Bradyrhizóbios que a gente pode aplicar aí no suco de semeadura ou na semente, que vai depender do tipo de solo que o produtor cultiva, se tem histórico de inoculação ao longo dos anos também. Mas as 2 espécies são recomendadas para a nossa região. A gente consegue utilizar formulações líquidas que podem ser feitas no tratamento de semente ou no suco de semeadura. A gente também tem o inoculante turfoso, que ele é mais recomendado para fazer no tratamento de sementes também, que é uma boa alternativa, principalmente para fazer em áreas que já tem um cultivo aí histórico de soja, que já tem a adoção dessa tecnologia de aplicação desses micro-organismos do solo, que vai favorecer esse desenvolvimento dessas bactérias. Então, vai depender de como está a lavoura do produtor. Se é um cultivo inicial, a gente recomenda fazer no suco altas doses. Se é um cultivo já tradicional, que no histórico a gente não observa problemas aí na nodulação, a gente consegue fazer uma inoculação na semente, uma inoculação com doses mais baixas no suco de semeadura também. Amanda, principalmente aqui para nossa região, ou para o nosso estado de Goiás. Eu falo nosso estado de Goiás é amplo, né? Porque você tem solos diferentes, você tem pluviosidade diferente, você tem tudo diferente, né? Temperaturas e tal. Mas, enfim, quais são os nutrientes mais críticos para o desenvolvimento da soja e como garantir a disponibilidade ao longo do ciclo da cultura? Divino. Os nutrientes na nossa região de Cerrado são todos importantes, né? A gente tem observado que o avanço da agricultura na nossa região vem muito atrelado com a adoção de algumas ferramentas de adubação e correção do solo. E ao longo do tempo, o produtor já se especializou em fazer calagem, fazer gessagem, e fornecer o fósforo, o potássio, até o enxofre, né? Por meio da gessagem aí, o produtor já utiliza algum enxofre na forma pastilhada, na área. E aí, muitas vezes, o produtor se esquece de colocar os micronutrientes. Então, lá no momento da semeadura ou no pré-plantio, ele já adubou com NPK, e aí os micronutrientes ficam a desejar. Então, se a gente for pensar assim nos pontos mais importantes para a gente observar ao longo da safra, seriam os micronutrientes, principalmente o manganês, o zinco, o boro, o cobre, porque esses vão ser aqueles que muitas vezes não vão vir no fertilizante que o produtor já aplicou, e é o que a planta vai precisar, que vai estar em maior desbalanço no solo, que ela vai precisar ao longo aí do seu desenvolvimento. Só lembrando que eles são micro, mas não são menos importantes, né? Exato, eles são micro só porque eles são exigidos em menor quantidade, mas eles são essenciais também para o desenvolvimento das culturas. Como que a análise de solo e de tecido vegetal pode contribuir para um manejo nutricional aí mais eficiente na cultura da soja? A análise de solo é o primeiro passo, né? É o principal para a gente começar bem, porque por meio da análise de solo a gente vai verificar o que está faltando nesse solo e a gente consegue fazer essa reposição.
Então a gente consegue verificar por meio da extração da cultura anterior, por meio dos teores que tem nesse solo, o que a gente vai adubar para fornecer durante o desenvolvimento da cultura. Mas esses nutrientes lá no solo, eles vão sofrer interações. Então, muitas vezes não quer dizer que se você adubou, a planta vai conseguir absorver, porque pode ser que ocorra algum desbalanço, algum período de veranico, por exemplo, que vai faltar umidade nesse solo, a planta não vai conseguir absorver. Então, quando a gente faz a análise foliar, a gente aumenta a chance de acertar nesse manejo nutricional. Porque aí, na folha, a gente consegue verificar o que realmente a planta absorveu daquilo que a gente aplicou no solo. É como se fosse uma análise de sangue, né? Pra gente ver como é que tá a nossa saúde. Na planta é a mesma coisa. A gente forneceu o alimento para ela no solo e, via folha, a gente verificou se ela conseguiu, se ela teve condições de absorver aquilo que foi entregue lá na semeadura ou na pré-semeadura. E a gente também consegue adotar algumas medidas aí corretivas ao longo da safra com base nessa análise foliar para melhorar esse estado nutricional da cultura ao longo do seu desenvolvimento. Com base naquilo que está faltando, a gente pega o fertilizante foliar e aplica para fornecer, né, esse nutriente que está em déficit ao longo aí da safra, do cultivo. A gente vive falando aqui de desafios que o produtor tem que enfrentar. Entre eles, nos últimos anos aí estão as questões climáticas, né? Muitas vezes altas temperaturas, veranicos, depois excesso de chuva. Enfim, são vários pontos ali que ele, produtor rural, não tem controle. E com isso ele tem que adotar várias estratégias. E uma dessas estratégias é buscar cultivares diferentes, né? Há diferenças no manejo nutricional entre cultivares diferentes de soja? E se sim, quais fatores devem ser considerados? Existem diferenças e aí a gente vai olhar no mercado, tem várias cultivares, né? Cada ano o mercado lança cultivares novas que vão sendo incorporadas aí na região e muitas vezes a gente fica sem saber como é que a gente vai fazer esse manejo de forma mais assertiva para essas novas cultivares. E o que a gente vem observando ao longo desses últimos anos é que a gente consegue separar aí essas cultivares por categoria. Então, se a gente pegar as cultivares precoce, de ciclo médio, de ciclo tardio, elas vão apresentar comportamento na absorção de nutrientes de forma diferente. Então, no anuário da Comigo, do CTC, que a gente vai lançar aí nos próximos meses, a gente tem um trabalho que vai ser publicado que é sobre o DRIS, na cultura da soja, que é um sistema integrado de diagnóstico nutricional. E aí, por meio desse DRIS, a gente conseguiu, por meio dos teores de nutrientes nas plantas, verificar qual é a faixa de suficiência, qual que é a faixa nutricional adequada para cada tipo de cultivar, da precoce, da média e da tardia. E a gente verificou que as cultivares de ciclo precoce, elas precisam um pouquinho menos de nutriente do que aquelas de ciclo médio e tardio. Isso a gente observa no campo, né? Que ela cresce mais rápido, então ela precisa dos nutrientes no momento certinho. A gente não pode deixar passar, a gente não pode atrasar nessas adubações complementares via folha, a gente não pode deixar faltar no solo, porque ela cresce de maneira mais rápida, ela vai absorver mais rápido, mas vai ficar menos tempo no campo. E aí a gente observa que o teor de nutrientes na folha, né, na planta, ao longo do seu ciclo, é um pouquinho menor do que nas outras cultivares, mas isso está muito relacionado ao tempo que ela fica no campo absorvendo esses nutrientes. Então a gente tem que ser muito mais rápido no manejo nutricional dessas culturas, né, dessas cultivares de ciclo mais precoce e nas de ciclo médio e tardio a gente tem aí uma janela mais ampla, a gente consegue trabalhar melhor, com mais tempo, né, ao longo do desenvolvimento delas no campo, esse manejo nutricional. Eu vou para mais um intervalo comercial e nós já voltamos. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C.
Pra pescar, montar ou acampar, com canivete simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. A doutora Amanda Bueno é uma grande estudiosa e pesquisadora e está conversando conosco a respeito de fixação biológica, nutrição e bioestimulação na soja. O que são bioestimulantes e como é que eles atuam no desenvolvimento da planta? Os bioestimulantes são uma categoria de fertilizantes foliares, né, que não tem na sua principal função e composição nutrientes. Então a gente pode citar, por exemplo, os extratos de algas, os aminoácidos. A gente tem alguns bioestimulantes que são à base de ácidos fúlvicos, ácidos úmicos. A gente tem também alguns hormônios vegetais que são utilizados como bioestimulantes. Então, o efeito deles não vão ser nutricionais, eles vão causar algum estímulo no desenvolvimento da planta, com base em uma formulação diferente do que é um fertilizante mineral tradicional. Perfeito. Quais são os resultados práticos do uso desses bioestimulantes em termos de produtividade e de tolerância, por exemplo, aos estresses abióticos, como seco, excesso de chuva? A gente tem, por exemplo, vamos falar aí os extratos de algas, que eles têm alguns precursores hormonais que vão auxiliar no desenvolvimento da cultura. Então a gente tem alguns extratos de algas que vão ser ideais para a gente aplicar no tratamento de semente ou no suco de semeadura, porque eles vão estimular o desenvolvimento das raízes. Então eles vão ter na sua composição alguns precursores do hormônio que chama auxina, que é um hormônio que auxilia nesse desenvolvimento radicular. Então isso vai fazer com que a planta tenha maior volume de raiz, tenha maior capacidade de absorver água, e isso vai fazer com que ela suporte melhor momentos de veranico. Por conta disso, né? Seu volume radicular vai fazer com que ela absorva mais água do solo nesses momentos em que vai faltar chuva, por exemplo. Então esse é um dos exemplos práticos, né, para a gente utilizar algum tipo de bioestimulante visando algum problema que a gente possa enfrentar aí lá na frente. E existe um momento ideal, por exemplo, para a aplicação desses bioestimulantes? Cada bioestimulante vai ter o seu momento ideal. Então, pensando aí nos ácidos úmicos, a gente vai fazer essa aplicação essencialmente via solo, porque vai ser o momento em que ele vai exercer melhor função, tanto no condicionamento aí das raízes, quanto no fornecimento de estímulos para o desenvolvimento radicular. E a gente tem também alguns hormônios, por exemplo, a citocinina, que a gente aconselha a fazer a utilização no estágio vegetativo, para favorecer o desenvolvimento da ramificação lateral das plantas. A gente tem um hormônio também que é a gibberelina, que a gente já tem uma recomendação para utilizar ele se for de forma isolada lá no florescimento, para estimular o pegamento das flores, para estimular a produção, né, das vagens. Então, cada função, né, que a gente espera daquele bioestimulante vai determinar o momento em que a gente vai fazer essa recomendação de aplicação. Pois é, a gente vê que soluções existem muitas. O produtor se preocupa hoje muito com a questão dos custos, né? Ele tem ali que ter um controle de custo, porque ele não tem controle do preço na hora da venda, né? Quem tem isso é o mercado. Os bioestimulantes, eles são uma alternativa viável, por exemplo, para pequenos e médios produtores, considerando custo-benefício? São sim uma alternativa viável, pensando nesses fatores, né, que vão auxiliar em várias etapas do desenvolvimento da cultura no campo. E a gente tem, até nos estudos aqui do CTC, trabalhos publicados com diferentes tipos de tecnologia. Então, a gente tem tecnologia para o pequeno, para o médio e para o grande produtor, aquele que tem baixo capital para o investimento e para aquele que pode investir um pouco mais alto. Então, a gente não gosta de recomendar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiando e colando uma solução de uma área para outra. A gente consegue, dentro do manejo que aquela área, que aquele produtor precisa, trazer uma alternativa que seja viável tanto economicamente
quanto seja sustentável lá para o desenvolvimento da cultura dele, que vai trazer benefícios lá na frente. Tem que personalizar, né? Hoje em dia não dá para fazer mais receitinha de bolo para todo mundo, né? Cada um tem que ter. Na sua opinião, Amanda, quais são os principais desafios e as oportunidades para ampliar esse uso de práticas biológicas e sustentáveis na sojicultura brasileira? Eu acredito que os principais desafios estão aí na transparência das empresas em relação aos produtos que elas estão comercializando no mercado. Então, a gente tem aí uma legislação que é um pouco mais tranquila para o registro desses fertilizantes em relação, por exemplo, a produtos químicos como fungicidas e herbicidas. E muitas vezes a gente não sabe o que realmente tem naquele produto que a gente está aplicando na nossa lavoura. Então, a gente conhecer o produto, conhecer a função daquele componente que tem naquela mistura é essencial para a gente conseguir ter mais sustentabilidade no campo, a gente conseguir ter mais adesão do produtor no campo e a gente conseguir posicionar melhor esses produtos a fim de ver os resultados lá na frente. Por exemplo, a gente tem aí mais de 20 aminoácidos que podem auxiliar no desenvolvimento da cultura da soja aí no campo. E cada aminoácido vai ter uma função diferente na planta. Mas muitas vezes a gente compra um produto à base de aminoácido que a gente não sabe o que tem lá dentro. Então a gente não sabe se a gente está fazendo uma aplicação que vai ser assertiva porque a gente não conhece o que vai vir nesses produtos. Então o principal desafio é esse. Mas pensando nas oportunidades, a gente vem observando por meio da pesquisa ao longo dos anos que essas tecnologias de bioestimulação, de fertilizantes foliares, elas estão entregando em produtividade no campo, estão incrementando qualidade de produto, né, qualidade da soja que é produzida. Então, a gente conhecer esses produtos aliado à recomendação de forma técnica, de forma assertiva, com base no que a planta precisa, no momento em que ela precisa, vai trazer e vai gerar resultados para a gente lá na frente, lá no momento da colheita. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de fazer um trabalho, uma recomendação assertiva para as lavouras aí da nossa região. Amandinha, adorei prosear com você. Foi bom demais. Eu também gostei muito, sempre muito bom conversar com você. Obrigado, Feliz Natal para você, Feliz Ano Novo, muito sucesso no seu trabalho. Eu sei que você é aquela pessoa que se dedica, que se entrega para o que você faz, e isso é muito bom. Só faz isso quem ama o que faz. Parabéns, viu? Obrigada, Divino. Feliz Natal para você, para sua família, feliz Ano Novo. Você também é dessas pessoas que a gente admira e que vê que tem amor pelo que faz e que faz bem feito e que é dedicado e que entrega um bom trabalho aí. Sempre a gente acompanha você nas redes sociais e tá vendo aí seu desenvolvimento. Muito obrigada aí pelo convite. Gente, trem bom é conversar com gente boa, viu? E eu conversei hoje com a Amanda Bueno, que é doutora. Ela tem os títulos, né? Tem mesmo, não é só o DR, não. Ela tem título de verdade. É pesquisadora do CTC da Comigo. Ela faz parte daquele timão, aquele timaço, aquela seleção que tem lá no CTC. Só gente fera. E ela falou a respeito de fixação biológica, nutrição e bioestimulação da soja. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.